Fala família vascaína, eu sou o Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, trazendo o vídeo de sábado, o vídeo no início da tarde aí, na hora do seu almoço, para falar do Vasco da Gama, para falar de futebol brasileiro, primeiro vídeo desse dia de sábado, dia 1º de novembro de 2025, vamos falar de Vasco, vamos falar de Campeonato Brasileiro. Pessoal, estava resolvendo os problemas aqui, esse vídeo vai subir até um pouquinho mais tarde. Descobri que a minha facial lá, que a minha biometria lá na compra do ingresso do Vasco contra o Juventude, deu erro lá, eu vou ter que refazer. Aí eu estava olhando isso, estava preparando aqui o roteiro para vocês, para fazer esse vídeo aqui de sábado, o primeiro vídeo aí de sábado aí, nesse dia 1º de novembro. E hoje tem rodada, hoje começa a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogos de hoje, Santos e Fortaleza às 16 horas, Cruzeiro e Vitória às 16 horas, Mirassol e Botafogo às 18 horas. E a mulambada vai pegar o Sport já morto às 21 horas. Aí a mulambada que está ainda lutando pelo título. Tomara que dê uma zebra, que o Sport tire uns 2 pontinhos da mulambada aqui, um empatezinho, seria uma maravilha, né? E a rodada amanhã continua com Corinthians e Grêmio às 16 horas, Ceará e Flu-C às 16 horas, Bahia e Red Bull Bragantino às 16 horas, Juventude e Palmeiras às 18h30, Juventude também praticamente já rebaixado, Inter e Atlético Mineiro às 18h30 e Vasco e São Paulo. É o último jogo da 31ª rodada amanhã, às 20h30. Deixa eu dar uma ajeitada na câmera aqui, que o negócio tá difícil hoje, rapaz. Olha, eu vou te contar, hein? Então, gente, o interessante pro Vasco aí, o jogo de hoje, o Mirassol e Botafogo, melhor seria a vitória do Mirassol. Por quê? Porque o Mirassol está com 55 pontos em quinto colocado, a tabela do campeonato. Vem o Palmeiras primeiro com 62, a mulambada com 61, o Cruzeiro com 57 em terceiro, o Mirassol fecha o G4 com 55 pontos. Então deixa o Mirassol se distanciar, o Mirassol já está garantido na Libertadores, a surpresa do Campeonato Brasileiro. E ele vai pegar justamente o Botafogo. O Botafogo, aí tá brigando com o Botafogo aí para uma colocação melhor, uma posição melhor para a gente pegar a Libertadores. O Botafogo, ele segue, né? Quarto Mirassol, quinto Bahia, com os 49. O Flu-C em sexto colocado com 47. Logo em seguida o Botafogo com 47. A gente em oitavo com 42. Ou seja, se a gente ganha hoje 43, 44, 45, a gente vai para 45 pontos, encosta no Botafogo. Se o Botafogo perder para o Mirassol, o Botafogo que joga fora de casa com o Mirassol, e o Mirassol dentro de casa é fortíssimo, a gente fica 2 pontos do Botafogo. Próximo jogo a gente pega o Botafogo no Engenhão. Passa a ser um jogo de 6 pontos, tá? Mesma coisa o jogo de amanhã contra o São Paulo, porque o São Paulo tem 41, tá logo atrás da gente, lá na 9ª posição. A gente tem que ganhar do São Paulo, porque também é outro jogo de 6 pontos. Vasco joga em São Januário às 18h30. Então a vitória amanhã é fundamental para a gente chegar contra o Botafogo lá e se aproximar e de repente, quem sabe, até passar o Botafogo também. O Fluminense vem logo, o Flu-C, né? Vem logo abaixo do Botafogo. Ele vai jogar com o Ceará. Vitória do Ceará seria fundamental. O Ceará, que está com 35 pontos ali, ainda querendo sair ali da zona da confusão, porque o Vitória está com 31 e o Ceará ainda corre risco de rebaixamento, ou seja, o Ceará jogando em casa contra o Flu-C, uma vitória do Ceará, o Fluminense está com 47 pontos, o Flu-C está com 47, né? 47? É isso, está com 47 pontos, 5 pontos também, está com a mesma pontuação do Botafogo. Ou seja, a gente também pode passar o Fluminense na rodada seguinte, né? Outro jogo aí que interessa muito a gente é Corinthians e Grêmio. O empate seria fundamental, apesar de que
o Corinthians está com 39 e o Grêmio com 39. Eles não passam a gente, independente de quem ganhe nessa partida aí, né? Eles não passariam a gente. Outro jogo também seria Bahia e Bragantino. Seria bom a vitória do Bragantino. Bragantino que está... Red Bull Bragantino que está com 36 pontos. Se ganhar também não faz muita diferença. O problema é minha letra, tá, pessoal? Minha letra aqui é fogo, cara. Eu não consigo entender a minha própria letra. O Bahia, ele tá com... Cadê o Bahia? Eu me perdi. Bragantino, Grêmio, Corinthians, São Paulo. O Bahia tá lá na frente. O Bahia tá com 49, tá logo atrás do Mirassol. Então seria fundamental aí uma vitória do Red Bull Bragantino em cima do Bahia para a gente distanciar um pouco, né? O Bahia, ele está em sexto colocado, apesar que o G7 já está garantido. O G7 já abre 2 vagas aí para pré-Libertadores, mas foi como eu já falei. Eu creio que seria bom para o Vasco conquistar a vaga na Libertadores através da Copa do Brasil. Vencendo a Copa do Brasil, conquistaria com título e tiraria a onda. Então, pessoal, essa é a tabela do Campeonato Brasileiro, a 31ª rodada. O Vasco que vai a campo amanhã com a volta do Ryan. Creio eu que vai ter aquele ataque ali com Andrés Gomes, Ryan e Nuno Moreira. Então, a escalação do time do Vasco seria Léo Jardim, PH na lateral direita, Carlos Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton ali na lateral esquerda, Cauã Barros, Tietê, Felipe Coutinho centralizado ali no meio. Do lado direito, o Andrés Gomes. Como centroavante, Ryan e o Nuno Moreira. Do lado esquerdo, creio eu que o Pirata volte aí para o banco de reserva. E essa seria a escalação do Vasco hoje, que tem 5 pendurados, como você tem aqui ontem, tá, gente? O PH, os principais é o PH e o Nuno Moreira. Amanhã quem apita é o Wilton Pereira Sampaio. Quer dizer, então o Vasco tem que ter muito cuidado. O Vasco tem que ter muito cuidado com esse juiz, porque para ele tirar 1 ou 2 jogadores aí importantes do Vasco amanhã, contra a partida do Botafogo, não custa muito não, tá? Para ele tirar algum jogador desse, não custa muito não. Além de Nuno Moreira e PH, Tietê também está pendurado com cartão amarelo, além do Paulinho Paula e o David, que entra sempre no segundo tempo e muitas vezes é importante para o nosso time aí, porque dá aquele gás. Geralmente ele entra no lugar do Nuno Moreira ali no ataque e ele é muito importante ali para recuperar o fôlego da equipe do segundo tempo. Pessoal, falar de 2 assuntos aqui. Para isso eu peguei a cola aqui do celular da minha mãe. Mudanças do VAR a partir do Carioca de 2026. Eu vou ter que ler a matéria. Eu peço desculpa se eu ficar com a cabeça baixa, mas é porque eu tenho que ter a minha colinha aqui, senão fica difícil, que para anotar tudo isso é complicado. Então, gente, olha só, mudanças no VAR a partir de 2026. Após reunião realizada hoje com os clubes, ficou definida a seguinte mudança para o VAR do Cariocão 2026. Lances polêmicos de repercussão terão vídeos do VAR divulgados 48 horas após o fim dos jogos. Ou seja, se tiver lance polêmico de muita repercussão do VAR, o vídeo só vai ser liberado 48 horas depois. Já não gostei. O árbitro vai indicar com um gesto que o tempo foi paralisado para a análise do VAR. Isso aí é importante, né? Para descontar o tempo certo ali, que o jogo fica parado toda vez que analisa algum lance polêmico ali no VAR. Está proibida a liberação do telão antes da decisão final do árbitro. Outra coisa que eu não gostei, quer dizer, ninguém vai ver, né? Ninguém que estiver dentro do estádio vai ver o que aconteceu de fato. Também foi debatida a possibilidade de implantação do recurso de desafio, na qual os treinadores da equipe poderão solicitar revisão de determinados lances. A tecnologia ainda passa por teste pela comissão de arbitragem. Isso aqui eu gostei, tá, pessoal? Por quê? Eu acho que o VAR não teria que ser a ordem vindo da cabine, da sala do VAR, quando lança polêmico ou não, porque fica aleatório, fica a revelia, a moda deles. Se eles acharem que tem que chamar o árbitro, eles chamam. Se eles não acharem, eles não chamam.
Então isso tem que vir, tinha que partir dos clubes, dos times que estão dentro de campo ali na partida. Tem um lance polêmico, cada um tem ali direito a pedir 2 lances ali, desafio ali em cada tempo. Né? Assim, lance polêmico mesmo, lance dentro da área, um possível pênalti ou um gol anulado ali que tivesse impedido ali, que tivesse na mesma linha. Aí o clube, se sentindo no direito ali, chamaria ali o desafio para ver se realmente o gol tinha que ser invalidado ou então não invalidado. Se fosse contra teu time também e você achasse que tivesse impedimento ali, você poderia pedir, né, o desafio para você ver se não estava impedido. Seria nesses lances. E não do jeito que é, como é no vôlei, por exemplo, como é no tênis, por exemplo. Então, esse lance de desafio é interessante, porque quando o time se sentir prejudicado de alguma forma, ele pode pedir o lance de desafio para ser corrigido. Então, mudanças no VAR aí a partir de 2026. Vamos ver se vai adiantar alguma coisa, se vai melhorar alguma coisa. Agora vai ter vai ter esse impedimento agora, né? Agora me fugiu o nome. Impedimento ali que vai ser, que não vai ter mais aquele negócio de linha traçada, vai ter aquela exatidão, quer dizer, não vai ter mais não vai ter mais discussão em linha de impedimento. Outra notícia aqui é sobre a recuperação judicial. E eu vou repercutir aqui um vídeo do Mauro César Pereira, eu vou botar no final desse vídeo aqui, Mauro César Pereira falando que o Vasco virou SAF, que entrou em recuperação judicial e que está devendo o Valdir, e que reduziram aí a dívida com o Valdir e com outros jogadores a 90%, a 70%, não sei o quê, e que também que isso tem que ser revisto, porque os outros clubes que não viraram SAF, eu falei VAR, né? SAF, no caso, né? Os outros clubes que não viraram empresa, que não viraram SAF, ficam em desvantagem. E eu tenho que dizer alguma coisa para o seu Mauro César Pereira, Mulambo, torcedor travestido de jornalista, né? Esse vídeo é do dia 28 de outubro agora. É um vídeo curto, tá, gente? Queria dizer para ele que quem é ele para falar alguma coisa do Vasco, que o Vasco está levando vantagem na justiça, porque virou SAF ou coisa do tipo. O time dele sempre foi favorecido pela mídia, sempre foi favorecido pela imprensa, desde que o mundo é mundo. O time dele sempre ganhou mais do que o dobro de cota de televisão, a mais do que o terceiro clube que ganhava mais. Ou seja, é Flamengo e Corinthians ganhando X, do terceiro para baixo ganha Y, ganha menos da metade do que eles ganham, sempre. Chegar ao patamar que eles chegaram, que eles dizem que estão em outro patamar, né? Chegar no patamar financeiro que eles chegaram hoje, sanando as dívidas e tudo, ficando mais tranquilo aí financeiramente, com todo o dinheiro que eles recebiam aí da mídia, da Rede Globo e tudo, é muito fácil. Sem sofrer asfixia financeira pela justiça, é muito fácil. Tendo um presidente como Landim, foi diretor da Petrobras, fazendo de tudo para pagar dinheiro de patrocínio de estatal para eles, quando eles não tinham certidão de negativa de débito, é muito fácil. Então, Mauro César, antes de você falar do Vasco alguma coisa, alguma besteira, você limpa a sua boca e olha o teu próprio fiofó para falar do time dos outros, porque teu time sempre foi favorecido pela arbitragem, sempre foi favorecido pelas federações, tanto do Rio quanto a CBF, sempre foi favorecido pela justiça comum, inclusive, entendeu? Porque eles nunca sofreram asfixia financeira, eles nunca passaram por problemas, eles nunca passaram por nada, sabe? Então, quem é ele para falar alguma coisa do Vasco? Quem é ele para falar? Aí, quer dizer, aí o Bittencourt lá, o presidente do Fluminense, entra na justiça contra a recuperação judicial do Vasco. O BAP lá, ele questiona lá a Leila Pereira emprestar 80 milhões para o Vasco via Crefisa, que a Crefisa é uma financeira, ela pode emprestar dinheiro para quem ela quiser e quem ela achar que tem que emprestar. O BAP não tem nada a ver com isso. Qual o medo deles?
Qual é a preocupação deles? É do Vasco voltar a crescer, é do Vasco voltar a ser gigante como sempre foi? Será que é isso? Será que a gente está voltando lá na década de 20, que o Vasco era perseguido lá, só que era por outros motivos? Né? Quando o Vasco começou a ganhar repercussão no futebol carioca, escalando a maioria do time com negros, porque você pode falar, quem começou a escalar negro no time foi o Bangu, mas o Bangu tinha 2 negros no time que não fazia nem barulho. O Vasco era quase o time todo de negros. O Vasco foi o primeiro que peitou todo mundo para continuar escalando os negros no futebol. Negro, pobre e desfavorecidos da sociedade na época. Porque não poderiam jogar futebol essa galera. Entendeu? Então, será que a gente voltou na década de 20, onde o Vasco era proibido, onde o Vasco foi execrado, onde o Vasco foi... Porque estava perturbando, estava incomodando, porque o Fluminense ele foi um dos primeiros clubes a aparecer no Campeonato Carioca, ele mandava na federação, ele mandava tudo. O Flamengo é derivado, gente. O Flamengo, como clube, ele veio antes do Fluminense, para flamenguista que não conhece a história do próprio clube, que é a grande maioria, o Flamengo existia antes do Fluminense como clube de regatas, assim como o Vasco da Gama. O futebol do Flamengo só foi surgir em 1912. Ou seja, o Fluminense como futebol já existia. E o Flamengo surgiu de funcionários, né, de atletas do Fluminense, que brigaram com o Fluminense e saíram e foram para o Flamengo. Jogadores que jogavam no Fluminense saíram, foram para o Flamengo e fundaram o futebol no Flamengo. Ou seja, então o Flamengo, quando ele entrou para o Campeonato Carioca, para o campeonato que antigamente era só campeonato regional, não tinha competição nacional, quando o Flamengo entrou no Campeonato Carioca, ele já entrou na primeira divisão, ele não começou lá igual o Vasco, da 4ª, da 3ª divisão, não. Por isso que vocês ficam cagando pela boca aí, dizendo que nunca caímos. É porque vocês já começaram de cima, com o respaldo do Fluminense, que é a mãezinha de vocês. É só por isso. Então, assim, vocês já tinham a mídia do lado de vocês já tinham as federações do lado de vocês já tinham a imprensa do lado de vocês. O Grupo Globo, não pense você que a Globo surgiu na década de 60, que como jornal ela já existia desde a década de 40, desde a década de 50. Então já tinha aquela repercussão a favor de vocês, aquele favorecimento da mídia a favor de vocês, já tinha tudo isso a favor de vocês. Então, para o Mauro César Pereira não ficar falando besteira nos comentários dele, né? Porque ele fala com a camisa do Flamengo por baixo, né? Olha, exame de legalidade. O que o administrador judicial deixou claro sobre a RJ do Vasco? Vou ter que ler aqui, tá, gente? Desculpa. O novo relatório do administrador judicial sobre a recuperação judicial do Vasco trouxe um recado técnico, mas fortíssimo. O plano aprovado pela AGC tem respaldo legal e deve ser homologado pelo juiz porque respeita os limites da lei e principalmente a vontade soberana dos credores. O parecer reforça que a AGC aprovou o plano com índice altíssimo, mais de 95%, em quase todas as classes. O judiciário não pode reescrever plano de recuperação, só verificar a legalidade. Ou seja, o judiciário não pode mudar nada na recuperação judicial do Vasco. Ele só tem que verificar, aprovar e homologar e acabou. As cláusulas mais sensíveis, como subclasses, alienações de ativos e o próprio DIP, foram consideradas compatíveis com a legislação. Para temas controversos como compensação e limites trabalhistas, a administração judicial joga a decisão para o juiz, mas sem apontar ilegalidade que impeça a homologação da recuperação judicial do Vasco. Em um ponto crucial, o administrador confirma que o Deep Financing, já autorizado, está sendo monitorado em um incidente sigiloso criado por ordem do juiz para a prestação de contas detalhada do uso do recurso. Em resumo, a administração judicial sinaliza que a PRJ é juridicamente homologável. Recuperação judicial. Agora é sobre execução, transparência e fiscalização, não sobre a estrutura do plano.
nós seguimos acompanhando linha por linha desse processo para manter a torcida bem informada e longe de narrativas confusas. Então, pessoal, olha só. Antes de vir pseudo-jornalistas como esse Mauro César Pereira, esse otário, falar besteira da recuperação judicial do Vasco, ele tem que estudar primeiro as coisas, ele tem que se informar, ele tem que analisar, porque está tudo na internet, basta ele pesquisar. E não ter má vontade do jeito que esse pseudo-jornalistas têm, tá? Fica com o vídeo aí dele falando um monte de besteira sobre a recuperação judicial do Vasco. A justiça, ela não pode interferir em nada. Ela tem que analisar, ela tem que olhar, fiscalizar e homologar. Acabou. Tá tudo aprovado. Só tá faltando os trâmites finais ali, umas burocracias ali que são normais. Mas a recuperação judicial do Vasco não tem nada de ilegal. Assiste o vídeo aí. Fique com Deus. Mais tarde eu volto com o final da primeira parte da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Saudações vascaínas. Vitória, Vascão! É bom lembrar que o Vasco da Gama entrou em recuperação judicial, a SAF, e contratou o jogador. E aí oferece para os seus credores, como o ex-ídolo, ele foi ídolo do Vasco nos anos 90, Valdir, pagamento de deságio de 92%. Andou nas manchetes aí dias atrás. Exato. Um depoimento emocionante até dele ali, falou, pô, o dinheiro me pertence, eu trabalhei, querem pagar 8%. Exato. Onde tem fair play financeiro, se você não cumpre os compromissos e você entra em recuperação judicial, você é punido esportivamente, está previsto lá. Aqui no Brasil, o Corinthians não paga o Cuiabá, o Inter não paga o Thiago Maia, o Atlético não paga não sei quem, e vai rolando. E o Vasco entrou em recuperação, é uma SAF, gente, já é uma SAF, o futebol já foi vendido, deu esse rolo todo, agora entra em recuperação judicial. É uma concorrência que não é leal com clubes que vão cair, por exemplo, ou que estão ali brigando com o Vasco por uma vaga em competição e que não estão em recuperação judicial, que nem SAF viraram. Então, assim, a gente tem que falar mais sobre isso. É antipático falar sobre isso? Eu sei que é, porque o pessoal quer ver só jogar confete.